Vamos falar especificamente do volume que você está lançando, que seria o quinto, né? O Domingos Sem Deus. Como é que você fecha essa história, e ainda com essa responsabilidade de ser o quinto volume da série de 50 anos? Então, é curioso porque assim, se há uma expectativa de que seja um fecho, não há um fecho. Porque a ideia nunca foi essa, quer dizer, como as histórias se entrecruzam e se conversam umas com as outras, a ideia não era que tivesse um fecho claro. Mas, ao mesmo tempo, existe um fecho, porque existe uma data específica, que é 2002, num lugar específico, que é o MASP em São Paulo, e numa cena específica, que é a Corrida de São Silvestre. Então não vamos falar em fecho, vamos falar da história para o nosso internauta. Então, a história quer dizer, esse quinto volume, na verdade, eles são construídos com várias histórias que, de alguma maneira, conversam com todas as histórias dos 4 volumes anteriores. Quer dizer, retoma um pouco a história de Rodeiro, que é onde nasce o primeiro volume, Mama Santana Feliz. Retoma um pouco Cataguases, que é onde nasce o segundo e terceiro volume, mais ou menos. Retoma o Rio de Janeiro, que aparece em vários momentos dos outros volumes, e principalmente São Paulo, que é onde então há uma espécie de epifania do personagem, que, no meu ponto de vista, que é um personagem que já apareceu anteriormente nos outros volumes, no meu ponto de vista é quem narra todas as histórias. Quem é? É um sujeito chamado Luiz Augusto, que ele apareceu sem nome no segundo volume, como um menino cheio de espinhas, trabalhando no pequeno jornal em Cataguases, e depois no quarto volume, no Livro das Impossibilidades, ele aparece em São Paulo, vivenciando uma situação de confronto de um menino de cidade interior com uma cidade grande, né? E finalmente ele aparece nessa última história, querendo esquecer tudo o que aconteceu anteriormente, mas no meu ponto de vista, para você esquecer, você tem que lembrar. Então ele lembra, no meu ponto de vista, ele lembra narrando todas as histórias anteriores. Eu me lembro da gente ter conversado uma vez e comentado de que a comédia humana, a Comédie Humaine de Balzac, tinha essa característica, né, de você ter personagens que voltavam ao longo dos vários romances. Exato. Né? Ela serviu de inspiração? Claro, totalmente. É assim, a base, inclusive, a primeira ideia, exatamente essa, só que ela é uma pequena comédia humana. Porque o que o Balzac fez em 200 e poucos romances, que todos eles conversam, eu tentei resumir isso nesses 5 volumes. Quando você começou, você falou em obra de peso, de certa maneira porque são mais de 1000 páginas, então é uma obra de peso, se você pensar no sentido mais de peso mesmo, não é? E que nessas 1000 páginas eu tentei, então, em compreender esse momento da história brasileira, muito peculiar, eu acho muito particular, de um ponto de vista de trabalho também com a linguagem, né, que eles vão modificando a linguagem ao longo de todos os volumes. Você faz assim, tem livros que tem páginas que você pega, só tem algumas palavras, as palavras na vertical, né? Tem umas... eu tentei ainda um pouco brincar, dialogar na verdade com Eles Eram Muitos Cavalos, que para mim é uma espécie de resumo formal do que eu ia fazer no Inferno Provisório. É quase uma espécie de exercício formal para o Inferno Provisório. Então por isso que ainda tem essas brincadeiras todas com recursos gráficos, com mudanças tipográficas, com narrativas com várias camadas de possibilidade de leitura. Então é uma tentativa de compreensão desse universo, também pensando em termos de linguagem. E o interessante é que ele foi antes, eu vi você dizer isso numa conferência, torneiro mecânico, jornalista, vendedor de livros, vendedor de pipoca, caixeiro de botequim, balconista de armarinho, torneiro mecânico, fiz de tudo um pouco. E agora nesse momento escrevendo, há 8 anos que eu estou trabalhando como escritor full time, né? Direto. Direta. E agora você considera encerrado esse ciclo do Inferno Provisório? Sim, para mim já quer dizer, eu acho, inclusive do ponto de vista pessoal, né? Eu acho que é um marco, quer dizer, a partir daqui, até agora eu fiz isso, e eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, mas certamente não tem a ver com esse universo, não tem a ver com essa abordagem. Você disse que termina em 2002, no MASP, que você considera um marco de um fecho, e tem a ver também com a eleição do Lula, nosso primeiro presidente operário sindicalista. Tem tudo a ver, inclusive porque eu queria terminar exatamente assim, quer dizer, o que acontece depois disso eu não sei. Quer dizer, eu não sei, nós estamos vivenciando, o que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei. Eu acho que é um marco, sem dúvida, histórico e simbólico, né? Porque é um marco simbólico se você pensar
que é uma coisa quase inédita, eu acho que inédita, que alguém democraticamente assuma o poder, né, vindo de onde veio, e do meu ponto de vista, transforma o país completamente, né? Então, para mim também era importante que terminasse isso, fosse um marco do ponto de vista histórico e simbólico. E os volumes podem ser lidos individualmente, separadamente, não pela ordem? Eles devem ser lidos separadamente, e dentro dos volumes as histórias devem ser lidas separadamente também. Legal. Um dia eu ainda quero fazer um volume só, com todas as histórias, mas eu não sei qual editora que vai topar isso, porque são cerca de 1000 páginas. Juntar. É isso. E aí teria um título só, único, que Inferno Provisório, sem as divisões. Muito legal. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você.